Conflitos e perseguições levaram mais de 65 milhões de pessoas a abandonarem suas casas nos últimos anos. É um número que só dá para comparar com o que aconteceu com o planeta durante a Segunda Guerra Mundial. Dessas pessoas, pelo menos 20 milhões são refugiados. São pessoas que saíram de seus países por conta de conflitos armados, perseguições ou graves violações de direitos humanos, como a gente tem observado agora na questão da Síria. Apesar desses números, que são de fato assustadores, a gente só consegue dimensionar o tamanho dessa tragédia quando a gente faz um exercício de aproximação. Quando a gente consegue olhar para além dos números, para além de uma aglomeração ali de pessoas, e consegue observar ali que cada uma delas tem uma história que ficou para trás, uma história que está se iniciando, uma história de sonhos e de desejos, enfim, que acabaram ficando para trás e começam a ser reconstruídos nessa travessia, né, que tem sido noticiado, às vezes muito mais pela questão numérica e menos com essa aproximação de exercício de humanização mesmo desses números, né? Na última semana entrou em cartaz o filme Êxodos, De Onde Eu Vim, Não Existe Mais. É um filme do Hank Levine que acompanha a vida de várias pessoas que tiveram que deixar suas casas, não só no conflito na Síria. A gente tem, por exemplo, pessoas do Sudão do Sul, do Saara Ocidental, de Mianmar, do Togo, enfim, pessoas que depois desse deslocamento elas contam como é a vida delas, né? Por exemplo, uma ativista que sai do Sudão do Sul e luta para permanecer na Alemanha hoje, ela define a situação dela mais ou menos com uma frase: somos criminalizados sem ter cometido crimes. Esse documentário, ele faz ele faz uma espécie de voo panorâmico para mostrar como o planeta ele tá cheio de campo minado, né? Em alguns casos literalmente, como as pessoas que saíram do Saara Ocidental e não podem se deslocar ali por conta dos muros que o Marrocos colocou ali em direção a eles. E ajuda a gente a compreender a dimensão global da questão dos refugiados. Nessa semana também, o Gabriel Bones, um jornalista que trabalhou comigo na Carta Capital e hoje faz trabalhos de pesquisa e se especializou em direito internacional, ele veio ao Brasil lançar Os Refugiados do Idomeni, que, enfim, é a região da Grécia, para quem não conhece, quase na fronteira da Macedônia, em que ele trabalhou durante mais ou menos 7 meses ali pela região para acompanhar como funciona um acampamento de refugiados. Ali fazia parte da rota das pessoas que faziam o caminho dos Balcãs, né? Para quem saía das regiões de conflito, do Oriente Médio, do Norte da África, entravam pela Europa e tentavam chegar no centro da Europa principalmente a Alemanha, né? Que era o ponto final ali. Diferente do filme, que faz de fato essa análise global, ele vai pelo local para entender, ele aprofunda nessa questão, numa questão regional, para a gente saber exatamente, ter uma dimensão da tragédia que é a questão dos refugiados hoje. Né? Então, por exemplo, ele vai conversar tanto com os refugiados, mas também com as pessoas que fizeram trabalho voluntário ali. Ele vai conversar com as pessoas daquela vila, o Idomeni, que era uma vila de mais ou menos 150 pessoas, uma área de camponeses. E de repente, no auge da crise de imigração, chegou a ter 14 mil pessoas tentando um espaço ali, um espaço que na época de chuva era alagado. Você tinha a questão logística, de alimentação, pessoas com dificuldade de locomoção. A gente começa a entender um pouco mais de como as pessoas que eram sobreviventes, né, elas sobreviveram a uma travessia traumática e chegando ali, eles encontram as portas fechadas. Ali a fronteira com a Macedônia, a rota dos Balcãs, em algum momento ela se fecha. E as pessoas ficam com a travessia interrompida e começam a ter uma densidade populacional ali nos lugares onde elas tentavam abrigo ali. Um dos ativistas, por exemplo, ajuda a gente a compreender como a gente faz parte disso também, porque ele passava as férias, ele é um alemão que passava as férias em Caxias do Sul, e quando ele descobre que a Europa estava fechando as portas para essas pessoas, ele fala: poxa, mas se eu estou num lugar onde os meus antepassados conseguiram construir uma história aqui praticamente do nada, que tipo de história não está sendo barrada também
nessas regiões, na minha terra, né? Ali na Alemanha, na Europa, enfim. Quem me garante que no meio desses refugiados não estaria o próximo Einstein, né? Quantos talentos não estão deixando de desenvolver o próprio talento, porque são tratados como a escória do planeta, né? Como um pré-candidato à presidência que no Brasil já declarou a respeito de pessoas em deslocamento, de pessoas em busca de refúgios, né? Então, tanto o livro como o filme ajudam a gente a compreender aonde a insensatez humana leva, né? São mais do que uma questão numérica, são histórias de vida, são dramas humanos que a gente, de alguma forma, tem destroçado, tem ajudado a arrebentar por conta da nossa insensibilidade, por conta da nossa insensatez. Êxodos, de onde eu vim, não existe mais, e os refugiados do Idomeni. Tanto na literatura como no cinema, a gente tem a possibilidade de se aproximar dessas pessoas, emprestar a elas um lado humano que só os números não ajudam a contar. São as minhas 2 dicas dessa semana. Um abraço e até a semana que vem. Lá, sua música nos meus ouvidos, seu ar na minha pele, sua paz nos meus sonhos. Eu vou construí-lo novamente. Mas onde?